Agora estamos no Congresso de Jogos em Riga, onde eu e a Jéssica vamos descobrir tudo sobre esportes, fantasy, futebol e como os casinos podem se desenvolver e adicionar a tecnologia. Com o rápido desenvolvimento da blockchain, vamos observar qual é a influência do mesmo na indústria de jogos de azar online. Então vamos descobrir. Assim como você trabalhou em todos os aspectos do casino e passou o percurso dos níveis mais baixos para o topo, qual é a sua opinião pessoal sobre o futuro dos casinos em geral, o que você antecipa? Eu espero que ao longo do tempo eles se tornem cada vez mais tecnológicos. Penso que os casinos terão que ser presentes nas áreas online, virtual e móvel. E claro que eles terão que oferecer muito melhor a experiência social. Vai deixar de ser atual apenas aproveitar-se dos clientes, usar a informação simétrica e fazer negócios a partir dos clientes. Alexandra, hoje você estava falando sobre a indústria de jogos online e o facto de haver um novo mercado para blockchain. Então, por que existe um novo mercado agora? Na verdade, estamos tentando de colocar a tecnologia blockchain com jogos de azar online e estamos criando um mercado onde você não precisa usar terceiros para comunicar com diferentes partes da indústria de jogos. O seu discurso foi muito interessante e houve um foco específico no Ethereum. Então, qual papel desempenha Ethereum neste caso? Nós usamos contratos inteligentes que permitem colocar toda a lógica do jogo em blockchain na Ethereum. Assim como agora todos usam blockchain como um método alternativo, e nós usamos blockchain para colocar toda a lógica do jogo e todos os jogos de azar online para blockchain na Ethereum. Vamos começar por etapa preliminar do Fantasy Football que tem vindo do Joá. Em sua opinião, por que demorou tanto tempo para que esse formato venha para a Europa e em que direção esse formato está avançando? Eu acho que demorou tanto tempo porque é um conceito muito americanizado. Agora esse formato está entrando porque as pessoas estão tentando encontrar diferentes maneiras de jogar Fantasy. Elas percebem que a maneira antiga de jogar, quando as pessoas criam uma equipe no início do ano em agosto, e tem que esperar por resultados até o final de maio, já não é divertido, porque as pessoas podem deixar de jogar após de algumas semanas e por vezes após de alguns dias, se algum dos seus jogadores importantes teve lesão. Eu acho que a entrada do desporto fantasy na Europa faz parte da nova tendência. Ou seja, esse tipo de desporto já está presente há 4 anos, mas podemos ver muitas diferentes formas de jogar, mais interativas e mais rápidas. Portanto, isso já não demora 5 dias para criar a própria equipe. Com o aumento da popularidade nos esportes, durante muitos anos temos os problemas com resultados combinados. Como você lida com os resultados combinados no desporto eletrônico? É mais fácil ou é mais difícil? É mais fácil de combater porque é dual. Também é mais fácil porque os lucros no esporte eletrônico não são tão elevados. Eu fiz a comparação com o salário de um jogador de futebol. E os lucros nos esportes eletrônicos são duais. Por isso, eu acho que seria mais fácil para combater. Mas também seria mais fácil para combater se pudéssemos reagir para isso imediatamente. Nos esportes eletrônicos é muito fácil de entender quando uma partida de esportes é combinada. Já ocorreram casos disso na Coreia e algumas semanas atrás na Rússia. O que nós temos de fazer é reagir, porque a federação normalmente usa protocolos de memorando de entendimento, que simplesmente são lindas, vazias palavras. E não é tomada nenhuma medida real para erradicar esse tipo de problema.
Obviamente, alguns dos benefícios das criptomoedas são a transação imediata e os custos mínimos que normalmente são associados aos bancos e aos serviços de pagamento. Portanto, estamos experienciando um período impressionante para blockchain e criptomoedas. Talvez Malta será um dos primeiros países a adotar essa tecnologia no casino. A Autoridade de Jogo de Malta e o governo todos possuem uma visão otimista em termos da adoção dessa tecnologia o mais rápido possível. Existem dois grandes benefícios. Um é iminente. Normalmente tem que aguardar alguns dias ou até mais para processamento dos pagamentos e, em caso das criptomoedas, a transação ocorre imediatamente. Portanto, esses são os grandes benefícios, uma vez que existe uma estrutura adequada para trabalhar. Vamos destacar muito rapidamente essa ideia de publicidade brilhante. Quando no aeroporto o tapete de devolução de bagagem foi feito em forma de uma roleta. Isso foi fantástico. Podia nos explicar um pouco sobre como surgiu essa ideia? Na verdade, o ponto de partida foi a investigação em marketing. Naquela altura, eu era CEO da Casino de Veneza. E é o mais antigo do mundo, porque o casino começou em Veneza em 1638. The feeling was that we were a little bit missing international clients. Nesse seguimento surgiu a ideia criativa de transformar essa parte industrial, cinzenta e provavelmente a parte mais horrível do aeroporto para a mais divertida. Então nós transformamos o cinto de bagagem em forma de uma roleta, com todos os números, cores e com a marca do Casino de Veneza. Então essa foi a melhor maneira para informar que a Veneza é a cidade do primeiro casino. Dessa forma conseguimos aumentar o número de visitantes do mercado internacional. Mas também porque fizemos a roleta no cinto das chegadas internacionais. Exactly for international arrivals. It was not only an advertisement because Mas isso não foi apenas uma publicidade. If a luggage Tal foi feito de forma em que, caso se a sua bagagem acertar no número que é apresentado pelo assistente, você pode receber um presente do casino. You can have a gift from the casino. Eu realmente gostei do seu discurso, de um homem inglês com um bom e antigo senso do humor britânico para animar todos. Obrigado. Isso era para acordar as pessoas de manhã. Para mim, a coisa mais destacável no seu discurso foi o gráfico que você apresentou, em que estava comparando a quantidade das pessoas online no Reino Unido e na Letónia. E vimos uma porcentagem muito pequena aqui na Letónia. O que os países como a Letónia podem fazer para combater isso? Bem, quando observamos uma estrutura de mercado como essa, onde no ano 2017 a receita do setor de jogos de azar online é 7%, e temos conhecimento que a Letónia tem um fantástico acesso à internet e todos têm um smartphone. Parece que todos estão apostando online com operadores não regulamentados. Eu acho que tal aconteceu devido ao facto em que foi tomada a decisão que, se você quer ser um operador das apostas na Letónia, você tem que ter uma companhia de capital emitido de 1,4 milhões de euros. Então, se você for um operador de casino, isso não é um grande problema. Mas se você é um operador de apostas online, isso é um grande problema, especialmente quando se trata de um país com a população de 1,3 milhões, que é menor da cidade de Birmingham. Nesse segmento, faz muito mais sentido para as casas de apostas mundiais operarem na Letónia ilegalmente, em vez de fazer isso legalmente. Eu acho que removendo esses limites e permitindo as pessoas obterem licenças,
O governo letão poderia significativamente aumentar a montante dos impostos das empresas legais de jogos de azar online. Agora, a indústria de jogos está experienciando as novas soluções para os problemas que sempre existiram. Agora podemos observar a indústria de jogos adotando Bitcoin, mas ainda não está no nível suficiente. Elas pensam que têm que, de alguma forma, instalar o Bitcoin no casino ou algo desse género. Neste caso, basta explicar que é apenas um simples API. Funciona como qualquer método de pagamento no mundo, onde é necessário apenas completar QAC, assinar o contrato e conectar-se à API, e o mesmo funcionará como um método de pagamento normal, como toda a gente costuma usar, e não é preciso ter medo. O provedor assume a responsabilidade pelos todos os riscos. Será que existem países que podem ter dificuldades para implementar isso? Mencionamos sobre o facto que é um benefício mundial e todos podem estar envolvidos. Mas será que alguns países podem enfrentar-se com as dificuldades na implementação? Então, quando você fala sobre as limitações do país, isso tem mais a ver com as limitações dos jogadores do casino que têm dificuldades para comprar Bitcoin. Claro que nos países mais controlados ou bloqueados, por exemplo, países como Angola, é mais complicado de comprar Bitcoin, porque ninguém está disposto a vender Bitcoin por dinheiro angolano. Mas se falarmos sobre o mundo mais civilizado, sobre a Europa, África do Sul, América Latina ou Ásia, sem problema poderá comprar Bitcoin. Então, se o casino aceita Bitcoin, então eles praticamente podem cobrir todo o mundo. Em termos da atividade de fortuna, com o aumento de uso de blockchain e criptomoedas nas plataformas de jogos, será que isso representa maior risco? Com todo o prazer, posso afirmar que a indústria está se desenvolvendo na direção mais legal. Então não há muito espaço para fraude em Bitcoin. E para resumir, podia indicar a melhor característica da blockchain que está sendo usada nos jogos online. Simplesmente, finalmente, um bom método de pagamento. Ótimo, muito obrigada.